Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre a saúde, especificamente da saúde do coração. Quem vai conversar com a gente é o Dr. Fábio Valério dos Santos Modesto, cardiologista, que atendeu o nosso convite, vai falar com a gente através de uma videochamada. E eu quero agradecer a você que acompanha pelas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook e o programa já está disponível na nossa plataforma no YouTube, youtube.com/TV Vale Diamantina. Doutor Fábio, que prazer em recebê-lo, né? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marconi, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Que ótimo, né? Há poucos dias tivemos o Dia do Cardiologista, né? A gente tem que prestar essa homenagem aí. Vamos falar sobre a saúde do coração, falar sobre essa profissão, né? Esse segmento, né, da medicina, que é a cardiologia, e a gente não poderia deixar de prestar esse serviço. É sempre bom falar sobre isso. Mas, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a função social do médico. Acho que nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Os profissionais de saúde são tão importantes. Fala um pouquinho sobre a função social do médico. Sim, a função social do médico, assim como de outros profissionais de saúde, ela se estabelece na preservação de dois direitos fundamentais, né, que são garantidos pela Constituição, que é o direito à vida e o direito social à saúde. Então, a atuação do médico e de outros profissionais de saúde visa preservar esses direitos. A gente tem como princípio, né, no Código de Ética Médica, que a atuação do médico é voltada, é centrada para a saúde do ser humano e para a coletividade, né? Em tempos de pandemia, a gente tem muita doença da coletividade, né? Então, a atuação dos profissionais de saúde, né, do médico e outros profissionais, no sentido de informação em saúde, acolhimento para o tratamento, cura de doenças e reabilitação das doenças, quando for o caso, visa justamente a preservar esses direitos garantidos na Constituição. As doenças do coração, doutor, são as que mais matam hoje? Sim, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil, elas são responsáveis por cerca de 29% de todas as mortes, né, ocorridas no país, com mais ou menos acima de 330 mil mortes por ano. Então, realmente, são doenças que afetam uma grande parte da população e que levam muita mortalidade. São muitos fatores que influenciam nisso, né? Nas doenças cardíacas? São muitos fatores ou tem um fator predominante? São muitos fatores. As doenças cardiovasculares, a gente trabalha hoje em dia com os fatores de risco para essas doenças, que são a hipertensão, né, a pressão alta, hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, o hábito de fumar, o sedentarismo, né, a falta de atividade física regular, o excesso de peso, o aumento do colesterol. Todos esses são os principais fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares. E esses fatores, eles são muito prevalentes na nossa população. Daí a gente ter a prevalência alta das doenças cardiovasculares secundárias a esses fatores. É muito importante que as pessoas possam se prevenir, quer dizer, atividade física, boa alimentação. Tem uma forma que a pessoa pode se prevenir de ter ou tem a questão hereditária também? Tem. As duas coisas são importantes, né? O fator hereditário é extremamente importante. Então, um paciente que tem história familiar, né, de doenças cardiovasculares, principalmente doenças cardiovasculares em uma idade precoce, então o familiar daquele paciente teve um infarto, um AVC em uma idade jovem, ele tem uma maior probabilidade de ter doença cardiovascular. Mas, por outro lado, a gente tem os fatores que a gente pode prevenir, né, pode controlar e prevenir. A parte hereditária a gente não tem como modificar. Mas a parte, por exemplo, do sedentarismo, a gente tem como praticar atividade física, a gente tem como manter o peso adequado, a gente tem como controlar a pressão, controlar o diabetes, controlar o colesterol, adequar a dieta. Então, todos esses fatores são preveníveis, né? Parar de fumar, que é extremamente importante, né? Então,
Então, esses fatores, a gente pode reduzir muito o risco de doença cardiovascular, mesmo em pacientes que tenham a hereditariedade como um dos fatores. As pessoas que têm um histórico familiar, né, de doenças cardiovasculares, elas acabam que precisam ter uma atenção redobrada, né, uns cuidados redobrados, né? Isso. O paciente que tem já um fator hereditário, ele já tem cerca de 2,5 vezes, 3 vezes mais risco de desenvolver as doenças cardiovasculares. E de desenvolvê-las até numa idade mais precoce do que as outras pessoas. Então, ela tem que ter uma atenção redobrada aos fatores de não fumar, controlar a pressão, controlar o colesterol, controlar o peso. Esses fatores que ela pode modificar, ela tem que ter uma atenção maior, porque ela já tem um risco inerente maior de ter as doenças cardiovasculares. As pessoas que querem se prevenir e buscam informações através da internet, através de buscas em sites de busca, até onde isso é benéfico e até onde isso pode ser maléfico? A informação em saúde, ela é muito benéfica, né, na população, né? Informação em saúde é uma parte essencial da prevenção de doenças, né? Mas a busca na internet, a gente tem que ter muito cuidado com as fontes, né? Às vezes a gente pega uma fonte não confiável, que fala informações, às vezes equivocadas e às vezes incompletas. E essas informações incompletas ou equivocadas podem levar o paciente tomar atitudes que não são condizentes com o desenvolvimento de saúde. Então, é importante informação, mas é importante saber onde buscar essa informação. Em relação à busca na internet, os pacientes, na sua maioria, né, no consultório, eles sabem disso, né? Então, eles procuram a informação na internet, mas eles chegam com as dúvidas, tentam esclarecer se aquilo realmente é correto ou não, né? Eu acho que o mais grave, o mais complicado, são informações por profissionais, geralmente profissionais médicos, que acabam dando informações em busca de fama ou dinheiro, né? Informações erradas e sensacionalistas. E isso é muito mais grave porque o paciente está ouvindo de um profissional. Então, ele pode tomar aquilo como uma fonte real e acabar adotando medidas que não são muito saudáveis. Doutor, falando nisso, né, nessa formação médica, nessa conduta médica, né, como é que está a formação do cardiologista hoje no Brasil? A formação do cardiologista, ela começa pela faculdade de medicina, né, que dura 6 anos a faculdade, e depois para a residência estabelecida no MEC, para a residência de cardiologia, a gente precisa ter uma residência de clínica médica, que é pré-requisito para a gente ter o direito de fazer a residência de cardiologia. Essa residência de clínica médica dura 2 anos, e depois a residência de cardiologia, propriamente dita, por mais 2 anos. Depois desses 10 anos de formação, é opção do médico cardiologista fazer alguma subespecialidade, como, por exemplo, ecocardiograma, tratamento de arritmias ou hemodinâmica, né? Completando aí a formação do médico. Olha, nesse período de pandemia, a gente, não sei se vai ter números, né? Óbitos não tem como escapar, mas tiveram aumentos de casos cardíacos? Sim, infelizmente, durante a pandemia houve um aumento significativo do número de tanto atendimento à emergência cardiológica, cerca de 30% de aumento, e 70% de aumento na mortalidade por doenças cardiovasculares durante a pandemia. Em um estudo, né, um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi um levantamento, principalmente na cidade, no estado de São Paulo, que mostrou esse aumento, principalmente pelo motivo da descontinuação do controle dessas doenças cardiovasculares. Então, os pacientes, durante a pandemia, né, na tentativa do isolamento social, do distanciamento, acabaram por perder o acompanhamento, não ir nas consultas, não fazer os exames, às vezes não fazer algum procedimento que necessitaria. Então, infelizmente, a gente acabou tendo um aumento significativo, né, 70% de aumento da mortalidade, nesse dado, né, de São Paulo, durante a pandemia, por causa dessa questão da perda do acompanhamento. As doenças cardíacas, elas atingem mais homens ou mulheres?
as doenças cardiovasculares elas são mais comuns em homens, por dois fatores principais. Primeiro, por causa dos fatores de risco, são geralmente mais comuns em homens. Então, o hábito de fumar, o excesso de peso, a hipertensão, o diabetes, que são fatores de risco para o desenvolvimento das doenças do coração, eles são mais comuns em homens. E o outro fator é um fator benéfico da questão hormonal na mulher. Então, a mulher, durante a fase, antes da menopausa, né, durante a fase fértil, a ação dos hormônios acaba reduzindo o risco de doença cardiovascular na mulher. É importante frisar isso porque as mulheres da pós-menopausa, elas têm um aumento importante do risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, tem que ficar atento, porque o aumento da idade é um fator, e a perda desse fator protetor também é outro fator que aumenta o risco nas mulheres numa idade mais avançada. Olha, a gente está falando com o Dr. Fábio Valério dos Santos Modesto, ele é cardiologista. Estamos falando sobre saúde do coração, né? Homenageando o cardiologista, claro, porque tivemos no final do mês passado, né, o dia do cardiologista, e a gente vai continuar, né, nesse bate-papo, vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já.